Santos, principalmente se esse uso do estádio for feito por maior número de datas, né? Então, quais são os princípios básicos dessa licença de uso? Primeiro, ele estipula um valor de aluguel. O valor de aluguel para o valor da chamada outorga para uso do estádio, ele é variável em função do público que estará presente nesse jogo. Nós fomos um pouco além porque o público presente é algo que nós não conseguimos controlar. Muitas vezes alguém faz um jogo, mesmo nós temos a expectativa de 40 mil pessoas e no dia aparecem apenas 20. Então nós procuramos fazer o preço ser função não do público presente. O preço dessa outorga para uso do estádio naquele jogo é função do número do público esperado determinado na reunião operacional. Todo jogo, qualquer jogo que seja realizado em qualquer estádio do Rio, existe uma reunião operacional na FERJ, normalmente 72 horas antes do jogo. Quando isso é possível, a nossa, por exemplo, do jogo de amanhã foi hoje, mas daí é porque o jogo foi marcado ontem. Nessa reunião estão presentes todos os elementos envolvidos no jogo: mandante, o adversário, a polícia, o IGEP, a Guarda Civil, bombeiro, o pessoal da Primeiros Socorros, das ambulâncias. Todo mundo vai para essa reunião e nessa reunião se combina e se faz um relatório da reunião, que é o descritivo daquele jogo. Então esse jogo está sendo pedido para X mil pessoas na reunião operacional. Eu antes posso ter pensado em fazer o jogo para 40 mil. Vou fazer o jogo para 40 mil, pegue todas as licenças do bombeiro para 40 mil e no dia, 3 dias antes, olha, não está vendendo, vai chover, vou baixar para 20 mil. Este é o número que determina o valor da outorga. Não é o número presente no dia. O número presente no dia não pode ser maior legalmente do que esse número acordado na reunião, mas pode ser menor. Então eles não podem preparar os estádios para receber 20 mil pessoas e no dia só aparecerem 10. O estádio está pronto para 20, pagar-se a outorga por 20 mil e não pelo público presente. Então essa é a primeira diferença. Esse valor, no caso específico, aí é a função do número de jogos, ele variará de R$120 mil para público inferior a 10 mil pessoas, até o máximo de R$370 mil para público superior a 30 mil pessoas. E no intervalo existe um escalonamento de 10 em 10 mil, nós vamos subindo 10, 20 mil e 30 mil, desculpa, 10, 15, 20, 25 e 30, 25 e 5, vai se escalonando em função desse público esperado, ou seja, o público que eu disse que eu imagino que vai ao jogo. Outras receitas. Nenhuma receita do estádio é transferida ao outorgado. Ou seja, todas as receitas provenientes do jogo, direta ou indiretamente, exceto, logicamente, a bilheteria, são do Botafogo. Então, nós estamos falando de camarotes, setores especiais, todo o setor VIP, Premium, Golden, nada disso é possível do outorgado vender. Tudo isso fica em poder do Botafogo. O Botafogo é que comercializa esses espaços. Toda a área de alimentação e bebida, que nós somos remunerados em função do público presente, os bares hoje nos remuneram em função do público presente, essa remuneração continua em poder do Botafogo. E o estacionamento. O estacionamento também continua sendo receita do Botafogo. Então a única receita que o outorgado tem é a receita proveniente da venda de ingressos. Quando nós falamos em valor da outorga, esse é o valor líquido. Todas as despesas necessárias à realização do jogo, sejam elas catraqueiros, bilheteiros, seguranças, ambulâncias,
Todas essas despesas são custeadas pelo outorgado e são custeadas diretamente, ou seja, não nós temos uma empresa que nos presta o serviço de segurança. Essa empresa é contratada para colocar 200 seguranças no dia do jogo. A nota fiscal vai em nome do outorgado. Ela não vem para o Botafogo pagar dívida depois, ou seja, a fatura é emitida em nome do outorgado do espaço. Também para preservar o nosso estádio e preservar o relacionamento com aqueles que prestam serviço para nós, ou seja, todo esse pessoal terceirizado que no dia do jogo trabalha, não é possível ao outorgado trocar esse serviço. Ou seja, se hoje um exemplo, a empresa que nos presta o serviço de segurança hoje chama-se Blindados. A empresa que vai prestar o serviço de segurança no dia de um jogo em que haja pagamento pelo outorga do campo será Blindados. Ou seja, o outorgado não tem direito de mudar. Logicamente, se ele chegar para nós e falar o seguinte: olha, você me cobra R$200 por pessoa dessa companhia, a companhia me cobra R$200. Eu tenho empresa muito melhor, que é a Safety da vida, que cobra 170. Então nós seremos os primeiros interessados a trocar a nossa empresa, mas não trocar a empresa episodicamente para atender a conveniência do outorgado. O nosso pessoal, quem trabalha no estádio, é quem melhor conhece o estádio, melhor pode reagir a qualquer problema que ocorra lá dentro. Da mesma forma, a operação do estádio não é transferida em momento nenhum. Ou seja, quem faz a operação do estádio nesses jogos é a equipe do estádio. Não existe nenhum terceiro fazendo a operação. O time que está, o clube que está fazendo esse uso do estádio, ele certamente, e nós queremos que ele faça isso, ele terá um representante junto ao nosso pessoal de operações, porque ele também conhece melhor o seu público, para nos ajudar a sanar qualquer problema. E a relação com os sócios do clube que está fazendo a outorga, ela é também deles, ou seja, eu tenho sócio torcedor e o cartão dele não passou na roleta que é operada por nós. Quem vai resolver o problema com o sócio torcedor é o dono do sócio torcedor. Nós não vamos dizer se entra, não entra, nós só dissemos, olha, só a carteira não passou, como é no nosso caso. Nos nossos jogos também, se vocês perceberem, do lado de fora tem sempre alguém do programa Sou Botafogo para resolver qualquer inconveniência que haja no acesso. Quem resolve não é o pessoal da catraca, quem resolve é o pessoal que está fora. Um outro ponto: não existe nenhuma descaracterização do estádio. Absolutamente nada é retirado do estádio. Existe aí uma condição muito peculiar, mas que nós não conseguimos resolver porque somos obrigados a cumprir regulamentos de campeonatos. Os campeonatos organizados pela Conmebol, no documento relativo a marketing, em que ele estabelece todas as regras do que deve ser retirado do estádio para a realização do jogo, se recordarem dos nossos jogos, toda a publicidade existente do estádio da Libertadores foi coberta. O mesmo ocorrerá na Sul-Americana. Mas existe uma outra regra na Conmebol. Eles buscam de forma desesperada evitar o marketing de emboscada. Então colocaram até mesmo um clube que não esteja participando daquela partida, a marca dele não pode estar exposta. Então, se nós formos, e no último jogo que teve da Conmebol, queriam que tirasse, inclusive, o indivíduo chegou a falar assim, tem que tirar as cadeiras, né? Cadeira BFR. Aí o sujeito da Conmebol falou, não, para, também já está demais. Não pode ter nada no campo.
O campo de jogo não pode estar caracterizado com as cores do Botafogo ou com escudos do Botafogo. Então, no caso de jogos da Conmebol, se nós não estivermos jogando, qualquer jogo da Conmebol que nós não estejamos participando, nós somos obrigados a retirar os escudos do Botafogo que estão no campo, mas não são substituídos por outros. Então esse é o único momento de descaracterização do estádio, mas seguindo uma obrigação da Conmebol. E a única introdução que haverá em símbolos é que antes do jogo, sempre falando, o Botafogo não está participando desses jogos, tá? Se o Botafogo está participando, as condições são totalmente diferentes. Antes do início do jogo, o clube outorgado terá direito a colocar no meio de campo, da mesma forma que a Conmebol faz, colocar aquele escudo no meio do campo, antes do início do jogo e no intervalo da partida. Então essa é a única alteração, ou o único ponto que o outorgado tem de mostrar sua marca dentro do estádio. As outras são muito simples, da área que ele estiver usando para a torcida dele, ele pode botar lá uma lojinha, um quiosque, para vender produtos licenciados para a torcida dele. E basicamente é nisso que se resume esse contrato. E isso vale tanto para Flamengo, para Fluminense, para Vasco, porque foram condições básicas que foram determinadas no Conselho Diretor, de forma que nós pudéssemos gerar receitas sem descaracterizar o estádio e sem pagar para que o outro clube jogue, né? Nós já tivemos situações que nós pagávamos para jogar. Então as receitas foram garantidas, nossos prestadores de serviço prestando serviço da mesma forma como se fosse para nós, só que recebendo de outro, para evitar que ele não pague. Você está falando que o Flamengo vai entrar com uma bandeira no meio do nosso campo, colocar um escudo no meio do nosso campo, é isso? Isso. Você não quer botar um microfone lá não? Porque senão vai ficar complicado. Melhor vocês pegarem o microfone aqui, senão ninguém vai ouvir nada. Só um minutinho. O resto está tudo ótimo, está tudo excelente. Parabéns pelo acordo, menos essa parte. Ok. Boa noite, Luiz. Boa. A nível de seguro, foi feito alguma coisa específica para o estádio com relação a esses jogos? E com relação a, se houverem jogos do Botafogo, nós teremos a prioridade nas datas? Vamos lá. A nível de seguro, nós temos um seguro já que cobre qualquer evento esportivo dentro do estádio. Então não há necessidade de fazer outro seguro. O que se busca fazer é cobrar um percentual, uma parte desse seguro de quem está fazendo o jogo, porque ele precisa pagar pelo seguro, né? Preferências do jogo do Botafogo. Independente, por exemplo, se nós olharmos para o Flamengo, esse ano a gente não tem problema, porque quando a gente joga dentro, eles jogam fora, né? Mas a prioridade das datas é nossa. Isso é contratual. Não pode haver, ou seja, as datas são solicitadas com bastante antecedência e nós respondemos também com bastante antecedência se podemos ou não. E se houver um período bloqueado, imagine que vai haver um show no Newton Santos. Então que durante 20 dias ou 30 dias, não sei, um período X, nós não possamos realizar jogos lá. Essa informação também é passada para o outorgado, diz, olha, nesse período eu estou com o estádio bloqueado, nem me peça que eu não vou atender. No caso, e existe uma especificidade, porque no caso de jogos
não está previsto que isso ocorra, mas imagine que haja um jogo em que alguém está pagando para jogar e nós sejamos o visitante. Isso não está previsto que ocorra. O contrato prevê que isso não pode acontecer. Mas estamos falando fora de Campeonato Carioca, que é uma situação totalmente diferente. Mas mesmo se isso vier a acontecer por alguma outra razão, qualquer que seja, imagine uma catástrofe, não sei o que, e resolve-se permitir que isso ocorra. As regras, elas mudam tanto na exposição dessa marca no meio de campo, ela não existe. Botafogo está em campo. Se o Botafogo está em campo, não tem essa marca. Houve um ponto que eu não toquei, que é o problema do placar e do som do estádio. O placar eletrônico deve ser montado agora nos próximos 2, 3 meses, 2 placares novos. Então, também são regras pré-estabelecidas. Qualquer anúncio feito, aquele negócio, estádio Newton Santos informa, sai a escalação. Ou seja, qualquer chamada que tenha do locutor, ela deve se iniciar por estádio Newton Santos. As artes gráficas, esse não é contrato, mas vai ser como nós vamos montar, porque aí a montagem do telão, a ideia é que o telão, como seja comprido, ele vai ter na parte da barra superior o nome estádio Newton Santos, então o nome vai estar o tempo todo presente também no telão. Não estando o Botafogo em campo, então, porque no estadual às vezes a gente está, não estando o Botafogo em campo, a arte gráfica que ele vai usar e a entonação que o locutor vai usar é problema deles. Ou seja, se ele quiser botar o escudo do time dele com 30 metros e do outro ele botar visitante com letrinha miúda, nós não vamos interferir. Isso fica sendo um problema no relacionamento de quem aluga com quem é o adversário, tá? A mesma forma a entonação do locutor. Se o locutor quiser entonar o gol de um time com uma determinada tom de voz e o outro quase chorar, é problema deles. Luiz, boa noite. A minha pergunta é muito simples, né? Eu não falo como grande benemérito, mas como torcedor. Estranhar o nosso maior rival, me perdoe a todos, o termo que eu vou usar, mulambada, eles alardeiam que tem um estádio, uma arena lá na ilha, caíram 2 torres. Bom, vamos lá. Embora eu deteste o Flamengo, a pergunta que eu te faço é o seguinte: dada a bela educação que a torcida deles tem, tá? Existe alguma coisa no contrato, tanto para o Flamengo como seja qualquer outro adversário, caso se danifique algo, quebre cadeira, quebre torneira, se está prevista a restituição ao clube disso daí? Isso é uma regra que hoje já é aplicada. Antes do jogo, qualquer jogo, mando do Botafogo, não mando do Botafogo, que vai ser realizado no estádio, é feita uma inspeção do estádio em que todas as condições são registradas. Essa inspeção é feita pelos representantes dos 2 clubes que vão jogar. Então, faz uma inspeção e, posteriormente ao jogo, se faz uma nova inspeção e se determina as avarias. No caso de locação, isso é uma responsabilidade nossa como dono do estádio, como mandante. E normalmente a gente faz isso com um número relativamente reduzido de pessoas. No caso de locação, ou dessa outorga, nós aumentamos substancialmente a equipe de inspeção e essa despesa é paga por eles. Então, existe já uma tabela de preço, ou seja, uma cadeira danificada, uma torneira danificada, qualquer coisa danificada, existe uma tabela. E existe também uma previsão de uma multa contratual, porque nem sempre o reparo vai resolver. O sujeito entrou, destruiu o banheiro inteiro,
tudo bem, por mais dinheiro que ele me dê no próximo jogo, aquele banheiro não está funcionando. Então existe uma multa contratual para o caso de danos que me impeçam de usar. Ou seja, eu não vou usar, você vai me pagar não só pelo dano, mas por esse problema que você pode estar me causando. Tá? E existem outras multas também, sempre ligadas ou a dano ou a impedimento de uso, até o mesmo impedimento de uso. Se houver um problema qualquer que impeça o uso do estádio, está previsto lá uma multa bastante elevada para compensar isso. Deficiência minha, por favor. Nós temos um estádio com uma capacidade de 42 mil... 44. No encaminhamento da partida, se qualifica que não vamos abrir os anéis superiores. Isso acontece não nessa reunião de 72 horas, ou que pode acontecer na véspera do jogo. Isso já é decidido antes, não é isso? Não. Não? Vamos lá. Então eu não entendi. E isso não é, o nosso parâmetro não é a carga de ingresso. O parâmetro de fixação não vai ser a carga de ingresso. Vamos lá. Podemos falar que é a carga de ingresso. O problema é que hoje não se trabalha mais com carga, né? É tudo online. Mas como é que funciona? Vou imaginar, olha um exemplo, o Botafogo, teve o último jogo agora, acho que foi Fluminense e Botafogo. O Maracanã, por sugestão da FERJ, que não sabia qual seria o jogo, mas havia a possibilidade de ter um jogo lá, como havia a possibilidade de ter um jogo no Newton Santos, sugeriu que os dois operadores, consórcio Maracanã e estádio e a Companhia Botafogo, fizessem um pedido ao bombeiro, que é o FAIRE. O FAIRE é o primeiro documento que a gente faz ao bombeiro, dizendo o seguinte: eu vou realizar um evento, normalmente é feito 7 dias antes do evento, em média. Vou realizar um evento para 40 mil pessoas. Então, o bombeiro dá uma autorização para a realização do jogo de 40 mil pessoas. Normalmente, eu sempre tenho uma possibilidade de fazer uma modificação, mas normalmente esse documento não pode ser modificado, nem para mais, nem para menos, que é incrível, mas não pode, nem para mais. Para mais é lógico, também não pode, mas nem para menos. E esse FAIRE nos obriga ao serviço de ambulâncias e socorristas. Então, se a gente pede um FAIRE para 40 mil pessoas, paga-se lá R$3.000 de emolumentos, mas vou gastar R$25.000, porque para 40 mil, eu vou chutar aqui, não sei se é exatamente isso, vai ter que botar 4 ambulâncias UTI e 2 ambulâncias normais, mais 200 socorristas. Enquanto se eu pedir para 20 mil, eu tenho que pedir menos. Esse é o número que não modifica. Não é por esse número que se faz o cálculo da outorga. Por quê? Eu posso chegar uma semana antes do jogo e falar assim: olha, eu vou fazer o jogo para 40 mil. A única providência que se toma é o FAIRE. Não se toma mais nenhuma providência. E aí começa a vender ingresso. Imagine que 3 dias antes, olha assim, cara, não deu. O público não está indo, eu não vou vender 40 mil, vai-se para a reunião operacional do jogo e é estabelecido o seguinte: esse jogo é para 25 mil pessoas. Então não é mais para 40, o FAIRE está pago, foi pago por quem está contratando o estádio, a ambulância vai ser colocada, ela é paga por quem está recebendo outorga para uso, e agora tem a operação do estádio. A operação do estádio não vai ser montada para 40 mil, vai ser montada para 25 mil. Em catraqueiros, bilheteiros, seguranças, tudo para 25 mil. Toda essa despesa também é paga por eles. Agora, e o Botafogo, o aluguel? Não, o aluguel também é por isso, porque a expectativa que nós temos de receita é essa. Então é quase que uma expectativa de receita. Se você disse 3 dias antes do jogo que eu tenho que me preparar para 25 mil,
mesmo que você esteja pagando todo o pessoal que está operando, ou seja, a operação você está pagando, mas eu também estou me preparando, meu estádio está sendo preparado para aquilo. Então, nesse dia que ele pode dizer o seguinte: não vou abrir mais superior, vamos abrir só inferior. Mas se ele diz que são 25 mil, o aluguel será pago por 25 mil. Se forem 5 mil ao estádio, lamento, pague a outorga para os 25 mil. E se passar dos 25, não pode, o risco é contra nós. Não pode passar. Legalmente não pode passar. Então, se passar, o contrato prevê que, ademais dos problemas legais, que não são nossos, ademais desses problemas, o aluguel é pago a faixa imediatamente acima, se for uma faixa só. Demos outorga para 25, ele botou 30 mil no estádio, ou 28 mil, vai pagar a outorga para 30 mil. Essa é a regra estabelecida. Você só chegar ao microfone aqui. Boa noite. O senhor poderia esclarecer se com algum desses clubes com quem o Botafogo tem negociado já foi pré-fixado um determinado número de jogos e, em caso de resposta afirmativa, se esse acordo não é jogo a jogo, se está se estabelecendo um número mínimo de jogos que será atendido, por que período de tempo existe a previsão de realização desses jogos já prefixados? Não há prefixação de datas. De número de jogos? Existe prefixação, ou vai existir uma prefixação do número mínimo de jogos. E por que nós precisamos prefixar o número mínimo de jogos? Ou seja, quantos dias aquele clube poderá usar o estádio sem ainda determinar a data, apenas o período ano calendário. Então, neste ano de 2018, eu pretendo usar o estádio por X dias. Esses dias são colocados ainda sem data, porque ele tem o direito a escolher a data que ele vai usar. E é um fato importante também, que eu não mencionei, que caso ele não use o número mínimo que ele pediu, ele paga a diferença pelo valor mínimo do aluguel, como se ele não tivesse aberto para julgar, não vou julgar, pago por nenhuma pessoa ir lá. E quanto a períodos? Quanto a período, não há nenhuma combinação, só de determinado número de jogos por ano. Não há assim uma combinação de que o contrato vigore por 1, 2, 3 anos, isso ainda não existe. Esse é um problema que talvez não seja resolvido como nós gostaríamos que fosse. Me explico. O momento era, ou continua sendo ainda, muito vantajoso para que nós façamos um acordo para o uso do estádio, não só neste ano, como também em anos vindouros. Por quê? O que leva o Botafogo, o que levou o Conselho Diretor a imaginar a solução, a querer a solução de locar o estádio, é a necessidade de recursos. E no nosso horizonte de 2, 3 anos, essa necessidade de recursos vai continuar existindo. Nós não vamos chegar no final do ano e, milagrosamente, temos resolvido todos os nossos problemas. Então, do ponto de vista do Botafogo, era muito interessante fazer um contrato de outorga com datas que também incluíssem anos de 19 e 20. Falando especificamente, o Fluminense é um caso à parte, que o Fluminense ele está escorado ainda numa liminar. Mas falando especificamente do caso do Flamengo, o Maracanã é uma incógnita. Hoje o Maracanã é o Odebrecht, existe uma história que talvez em julho ele vá para a Suderge ou para outro consórcio. Então, o que eles buscam é não só uma redução de custos, porque o Maracanã, quem tiver curiosidade, veja o borderô do nosso jogo contra o Fluminense e veja o borderô do jogo de amanhã, vão ver a diferença abissal, que é o custo do Maracanã para o Fluminense e o custo do Maracanã para nós, ou para o Flamengo, ou para o Vasco.
porque o Fluminense vai eliminar. Então eles tentam também fugir, não só baixar os custos, mas também ter alguma garantia de local para jogar. Porque o Maracanã, de repente, vai dizer, vou fazer o show do cara e não tem jogo. Não tem essa história de vou te avisar 60 dias antes. Não existe contrato. Então ele fecha o Maracanã e não tem jogo. Então, se ele puder, ele não pode, esse ano não se pode vender mais do que 5 jogos do Campeonato Brasileiro. O máximo que o clube pode jogar fora do Rio são 5 jogos. Então sobram 14 para serem feitos no Rio. Então, parecia que, ou seja, interessava os dois lados. Mas o Flamengo está vivendo também um problema porque a gestão do Bandeira de Melo termina no final desse ano. E aparentemente ele não está muito seguro de fazer algum acordo que vá além da gestão dele. Mas eu acho que tem muito aí também dessa esperança que a solução do Maracanã se resolva. Se ele conseguir jogar do Maracanã mais barato, não temos que ter dúvidas que é lá que ele vai jogar. Ele não vai jogar do Newton Santos porque ele adora jogar do Newton Santos. Ele vai jogar do Newton Santos porque se for mais barato e ele não tiver uma alternativa melhor. E nós temos que aproveitar a oportunidade. Tanto que o Fluminense está muito difícil que o Fluminense, nós fomos jogar agora, ele gastou 380 mil reais para jogar no Maracanã. Para 30 mil pessoas. O Maracanã foi aberto para 30 mil pessoas e gastou 380 mil. Nós estamos até vendo como é que o cara consegue fazer isso. Cobraram 100 mil reais de aluguel. O Fluminense paga 100 mil. Agora é uma liminar, que pode cair a qualquer momento, porque ainda está em discussão. Só espera o microfone chegar aí, porque senão complica. Boa noite, Luiz. A minha pergunta é se o contrato, ele proíbe em algum ponto que o Botafogo jogue como visitante contra esses times que alugaram estádio. De uma forma indireta, sim. Ele diz que nós não colocamos sendo visitantes. O contrato, então, que não podemos jogar como visitante. Não. Tá. Em relação à dúvida do amigo, em relação à bandeira poder botar no campo, isso é um pedido da Conmebol ou é um... Não, peraí. Conmebol é uma outra história. A Conmebol bota a bandeira dela lá no meio do campo e nem pergunta se vai poder botar ou não. O que está havendo é um processo de negociação, né? É um processo de negociação. Então, se a gente se colocar do outro lado, ele gostaria que as cadeiras fossem pintadas de vermelho e preto, gostaria que as redes fossem vermelhas, que os escudos que estão atrás do gol fossem do Flamengo, e, sei lá, tudo. É isso o desejo do outro lado. Então, havia uma lista de demandas que foram sendo depuradas. Chegamos a um ponto de dizer o seguinte, qual é o mínimo que a gente pode fazer, não que nós gostemos de fazer, mas se você no processo de negociação, acho que aqui tem muita gente que negocia, alguma coisa, às vezes você tem que ceder. E por que nós escolhemos esse escudo? Não é uma bandeira, hein? É um escudo no chão. Porque a bandeira de forma alguma, botar uma bandeira no gramado, do ponto de vista aí dos ensinamentos de militares, você está conquistando espaço. Não existe bandeira. É um escudo que ele quiser botar no meio de campo, deitado. Porque esse é uma das coisas que não vai aparecer a não ser para quem está em campo. Porque o que é colocado antes do jogo, na hora que o time entrar em campo, tem que tirar, que é quando a televisão começa a mostrar. O intervalo do jogo é uma raridade imensa que a televisão fique mostrando o gramado do estádio vazio. A televisão está passando videotape, está passando melhores momentos, alguma coisa. Então, este é um ponto que nós achamos que a visibilidade para fora do estádio é o que daria menor visibilidade. Qualquer escudo colocado no campo durante o jogo daria visibilidade.
Se eu coloco bandeirinha de córner, dá visibilidade. Se eu coloco faixa, dá visibilidade. Então, nós focamos em coisas que não estivessem colocadas durante o jogo, ou seja, da maior parte do tempo que a televisão estiver mostrando, aquilo não estará sendo visto. Tá, eu te entendo, porém não concordo, mas te entendo. Em relação ao número de jogos, não tem limite. Lógico que a gente vai querer o máximo de jogos possível. Foi montado um plano de ação para o gramado, qualidade do gramado? Não, peraí. Não é que não haja limites na qualidade. Existe limite? Tem limite? Existe. O limite nós estabelecemos, ele pode ser igual ao mínimo. O contrato não nos obriga a ceder nenhuma data além das contratadas. E se houver, a negociação é outra. Mas tem número de datas contratadas? Não entendi. Tem número de data contratada? Haverá um número mínimo de datas contratadas. Não está ainda... Está sendo discutido exatamente por esse problema de vai ter, bandeira Guebelo vai continuar, não vai continuar. Esse é o único ponto que está faltando definir. Tá? Eles começaram falando em 12 jogos e talvez seja menos. E o receio é a qualidade do gramado? Não, a qualidade do gramado. A empresa que faz a manutenção, que é a mesma do Flamengo, que é a mesma do Maracanã, mas ali no Maracanã é uma história que a gente não entende bem o que é. Ela foi chamada e nós conversamos em fazer 40 jogos ano. Desculpa, 40 jogos ano não, 40 jogos do Brasileiro e Libertadores, ou seja, jogos que começassem agora em abril. Eles prepararam um planejamento de como fazer isso, quais são as medidas que têm que ser tomadas e o acréscimo de preço que dá, que é mais ou menos R$10 mil por mês. Se nós chegarmos a esse número, o esquema está montado, né? Agora, não somos obrigados a ceder mais do que o mínimo. O mínimo é colocado, o mínimo é o seguinte, é o mínimo que você vai me pagar. Esse é o mínimo. Daí para frente, caso a caso, consulta a consulta, e não necessariamente prevalecerão as condições comerciais desses jogos contratados. Podem ser diferentes. Com a palavra, o segundo vice-presidente do Conselho, Dr. Luiz Otávio Faria Batista, grande benemérito. Alô. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho, grande benemérito Jorge Aurélio Ribeiro Domingos, excelentíssimo senhor presidente do Clube Benemérito Nelson Mufarrege, ex-presidentes aqui presentes, companheiros de mesa, senhores e senhoras conselheiros. Gostaria imensamente de aqui registrar que, embora membro da mesa do Conselho Deliberativo, estou aqui manifestando minha posição pessoal, qualificado apenas como conselheiro e grande benemérito do clube. É de pleno conhecimento de todos os senhores aqui presentes a crítica e delicada situação financeira do nosso Botafogo, com consequente e imperiosa necessidade de buscarmos novas receitas. Também é evidente que o nosso estádio Newton Santos tem significativo potencial para gerar essas receitas. Não podemos, sob hipótese alguma, desprezar qualquer possibilidade de obtenção de receitas novas com alocação, licença de uso, empréstimo, seja lá que título for, desse nosso ativo. Não vim aqui à tribuna para defender ou condenar a alocação do estádio Newton Santos, a quem quer que seja. Contudo, permito-me fazer algumas considerações. Há 3 anos, ao assumir a presidência do clube, o grande benemérito Carlos Eduardo Pereira aceitou o desafio de resgatar o Botafogo da caótica situação financeira e esportiva em que se encontrava. De forma brilhante e competente, Carlos Eduardo liderou sua equipe de colaboradores num trabalho árduo e respeitável de saneamento financeiro, com controle orçamentário rígido, renegociando nosso retorno ao ato trabalhista e aderindo ao Profut, ações estas redentoras e indispensáveis à sobrevivência do clube. Tudo isso sob a transparência de suas ações, respeito ao estatuto vigente e, sobretudo, submetendo ao Conselho Deliberativo até o que lhe era facultado não submeter. Após os 3 anos de seu mandato, Carlos Eduardo deixou o cargo com admiração, respeito e gratidão de todos pelo que fez pelo clube.
Prova inequívoca desse reconhecimento foi a eleição de seu sucessor na última eleição, seu vice-presidente geral à época, benemérito Nelson Mufarrege, com 75% dos votos. Criticado por seus opositores por não apresentar um programa de governo nas campanhas, Nelson Mufarrege sempre afirmava que o seu programa pautaria principalmente em dar continuidade ao brilhante trabalho desenvolvido nos 3 anos anteriores, liderados pelo Carlos Eduardo. O aval do nosso ex-presidente, a candidatura do Nelson, aliado às realizações de sua administração, além de efetiva participação do mesmo na gestão do Carlos Eduardo, convidado por este a participar de todas as decisões na gestão do clube, foi fator preponderante para obter a aprovação em referendo dos sócios. Decorridos menos 3 meses da nova gestão, o que vemos é que na primeira oportunidade de demonstrar sua reverência e respeito perante ao Conselho Deliberativo, que o apoiou e apoia, esta gestão busca filigranas jurídicas para não submeter previamente ao Conselho, como reza o Estatuto do Clube, na dicção do artigo 61, de forma clara e inconteste, a celebração de contrato com o nosso mais ferrenho adversário, omitindo a esse ceder as cláusulas integralmente do instrumento a ser firmado com o Flamengo. Pergunta aqui, o que esconder? O que tem nesse contrato que é necessário omitir desse Conselho? Se o Conselho é composto por esmagadora maioria de membros da chapa que elegeu o atual presidente, por que, no mínimo, num gesto de reverência e respeito, não submeter a esse Conselho a aprovação desse contrato como reza o Estatuto? Que continuidade do brilhante trabalho desenvolvido pelo ex-presidente é essa, se na primeira oportunidade a transparência, marca registrada da administração anterior, é vilipendiada? Faço aqui, em meu nome, um apelo ao presidente Nelson Mufarrege, que em respeito a esse colegiado que o apoiou na sua eleição, e principalmente em respeito à verdadeira continuidade da gestão do presidente Carlos Eduardo, reveja o encaminhamento desse item, da pauta dessa reunião, refazendo para análise e aprovação desse Conselho a celebração desse referido contrato. Obrigado a todos. Domingo. Domingo. Só para minutinho. Senhor presidente, mesa do conselho, senhores conselheiros, todas as suas qualificações. Em primeiro lugar, eu estou aqui aparteando o segundo vice-presidente da mesa do conselho, grande benemérito Luiz Otávio Batista Vieira. Me orgulho de fazer isso, porque Luiz Otávio foi um dos mais proeminentes membros da comissão de reforma do Estatuto que vige hoje. Quero fazer uma consideração. Troquei e-mails para o senhor presidente, ele sabe disso, e na medida em que os mandei ao presidente, evidentemente são correspondências pessoais, embora formais. E na última resposta que obtive do senhor presidente do Conselho Deliberativo, ele até mencionou uma coisa que não foi, certamente foi um equívoco do presidente, a que todos nós estamos sujeitos. O presidente mencionou que não mandaria o texto desse instrumento, porque a oposição poderia vazar esse instrumento, seja para a imprensa, isso é pouco importante nessa minha fala aqui, e nessa minha fala aqui, o importante é que também poderia vazar para outros contratantes. O senhor vice-presidente, que fez aqui uma belíssima exposição,
E eu faço aqui um parênteses para afirmar perante o Conselho que sou inteiramente favorável à rentabilização do uso do estádio Newton Santos, alugando para quem quer que seja, ainda que para esse clube com quem está se negociando. Eu acho que não há um conselheiro aqui que seja contrário a que nós obtenhamos receitas adicionais com a locação do estádio Newton Santos para qualquer co-irmão. Entretanto, ao longo da exposição, muito bela exposição, muito competente exposição, trazida pelo vice-presidente executivo, ele mencionou a palavra locação e aluguel umas 12 vezes. Mais do que isso, ao abordar a forma da negociação, deixou claro que nós estamos tratando de um instrumento que gera direitos e obrigações, que é usado no imóvel do Botafogo, sob a guarda do Botafogo, para receber uma contraprestação que ele próprio, e não podia ser diferente, e infelizmente o vernáculo não nos fornece, não nos propicia muitos sinônimos, que ele chamou de aluguel. Ora, como bem destacou o segundo vice-presidente do Conselho, membro atuante da Comissão de Reforma do Estatuto, que essa questão deveria e deve ser submetida à aprovação deste plenário, porque a soberania do Conselho não está nem na mesa, nem na figura de alguém que defenda uma posição. A soberania do Conselho está disseminada no plenário do Conselho. E eu faço aqui mais uma vez um depoimento de que estou absolutamente convencido que todos os conselheiros querem que o estádio seja alugado tanto quanto possível para gerar a maior receita possível para que o benemérito Nelson Mufarrege possa levar com o sacrifício que a gente sabe que a administração do clube demanda, os projetos, inclusive entre outros que nós acabamos de aprovar aqui no plano de metas. Não existe nenhuma forma de entender essa relação senão a forma jurídica de contrato, não importa o nome que traga. E por outra razão, porque nós não temos o texto desse contrato de aluguel? Por que razão não nos foi dado conhecer o texto deste contrato? Ora, se eu não sou, mas ainda que fosse da oposição, portanto aquela parcela do Conselho que assombrou o presidente da mesa, eu já poderia vazar para quem quisesse, porque nós já falamos muito a respeito desse contrato aqui. Mas eu não vou vazar, eu não vou falar para ninguém. Eu sou Botafogo, eu morro pelo Botafogo, eu lutei pelo Botafogo, como todos vocês. Eu não sou melhor, nem faço mais do que nenhum de nós aqui. Rodrigo, estamos chegando no final. Pois não, só para terminar, presidente. E eu quero, portanto, conclamar na linha do apelo feito pelo grande benemérito Luiz Otávio Vieira, para que esse Conselho seja chamado, depois de conhecer os termos desse contrato, para aprovar ou não. Poderemos discutir uma cláusula, poderemos discutir um conceito. O grande benemérito Fernando Mesquita já levantou uma questão que não aceita de forma nenhuma o escudo de quem quer que seja no centro do campo, que aliás, me perdoe o vice-presidente, eu assisto jogos pela televisão também, é muito mostrado meio de campo, inclusive aquilo não é nem necessariamente um pano que se coloca ali
Às vezes é um efeito digital que lança o escudo ou o modelo que ele quer lançar ali. E aproveito para dizer que, ainda que esse contrato pretenda ser celebrado pela Companhia Botafogo e não pelo Botafogo de Futebol e Regatas, ainda assim o Estatuto exige que o Conselho se manifeste aprovando ou não esse contrato. E os senhores sabem a razão disso. É o Estatuto que diz, já o Estatuto anterior dizia, esse Estatuto... Só para concluir agora... É a terceira vez concluído. Só para concluir agora, presidente. Nós trocamos 10 e-mails e Vossa Senhoria não me respondeu nada. Não, nem você. Então me permita falar agora para o Conselho. Eu sou contra que esse contrato seja celebrado com outro co-irmão, seja ele quem for, sem a aprovação do Conselho Deliberativo. Mas sou a favor que, sendo submetido ao Conselho, que esse Conselho, com a sensibilidade que tem, aprove essa forma de obtenção de receita para o Botafogo. Senhores, eu aprovarei. Muito obrigado. Senhores, eu recebi 9 e-mails a respeito desse assunto. Uns até vieram antes de receberem, os conselheiros receberem a comunicação da reunião do Conselho, o que seria. Então, os e-mails vieram no sentido de que eu convocasse uma reunião extraordinária para que submetesse ao plenário do Conselho a aprovação ou não desse contrato, das cláusulas contratuais. Depois, com uma insistência impressionante, o Walter Kelly e o Rolim queriam a todo custo que eu distribuísse aos conselheiros esse instrumento particular. Quando eu disse que era uma temeridade distribuir o contrato que não havia sido assinado, né, e que isso, se divulgado, enfraqueceria a posição do Botafogo nas negociações. Mas eu quero dizer o seguinte, no e-mail que eu respondi a todos aqueles que me mandaram, eu disse o seguinte, solicitaram que eu convocasse uma reunião extraordinária para que, nos termos do artigo 61, inciso 19, letras A e F, fosse submetido à apreciação do Conselho o instrumento particular de licença de uso do estádio Newton Santos para a promoção de partidas oficiais de futebol e outros pactos. A mesa, e aí eu me arrependo porque a mesa não é a mesa, quer dizer, o Luiz Otávio é contra isso, mas o Edson, o Eurico, o Luiz Roberto e eu entendemos que não havia e não há necessidade do Conselho Deliberativo opinar sobre esse contrato, na medida em que o Botafogo estará autorizando que os 3 clubes joguem em nosso estádio um determinado número de partidas anualmente, sem que tal autorização configure cessão, arrendamento, locação ou transferência da posse direta do estádio. Botafogo continuará mantendo e exercendo a posse direta do estádio do Newton Santos, mesmo nos dias dos jogos dos demais clubes. Se não fizerem silêncio, eu não posso. Agora eu estou falando, estou respondendo a carta que estou respondendo a você. E aí eu estava. Bom, deixa eu falar sobre qualquer título, o Botafogo, não havendo transferência da posse do estádio, sobre qualquer título aos outros contratantes. Não há se falar em locação ou em qualquer instrumento similar. Consequentemente, o negócio a ser formalizado não exige autorização do Conselho Deliberativo. Pois bem, senhores, todos os senhores ouviram aqui a veemência do ex-presidente, grande benemérito, Geraldo Rolim, na sua convicção absoluta e total de que este contrato deveria passar pelo Conselho Deliberativo. Eu tenho comigo aqui o edital de convocação de uma Assembleia Geral, de uma reunião do Conselho Deliberativo, no dia, esse edital foi publicado no dia 14 de agosto de 2009. Então, é o seguinte o edital: letra A,
ratificação dos contratos de locação da loja de material esportivo de General Severiano, dos andares da Rua Santa Luzia, da lanchonete do Mourisco e do restaurante de General Severiano. Letra B, conhecimento do contrato de prestação de serviços com a empresa Pepira. O presidente do Botafogo chamava-se Maurício Assunção. O vice-presidente geral chamava-se Antônio Carlos Matuano Sabato. O presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Eduardo Vaz de Miranda. Primeiro secretário, Walter Guerra. Muito bem. Aí começou a reunião, deram a palavra ao vice-presidente jurídico, Dr. José Mauro Couto de Assis Filho. E vejam bem o seguinte, diz ele, esclareceu que, de acordo com o estatuto em vigor, a assinatura dos contratos sob análise eram 3 locações. As 3 locações, meu caro Luiz Otávio, estão previstas nesse artigo aí como sendo necessária, se superiores a 120 dias, a aprovação pelo Conselho Deliberativo. Então, o vice-jurídico disse aqui que a assinatura dos contratos sob análise deveria haver sido precedida de autorização do Conselho Deliberativo, circunstância que não ocorreu em virtude das notórias dificuldades financeiras do clube. Então vejam, aqueles que defendem veementemente que um contrato desse que nós estamos fazendo, que não necessita de aprovação do Conselho, eles aqui se esqueceram de que concordaram que fosse assinado 3 contratos de locação, 3 andares da cidade, mais um do Mourisco, outro da loja, sem passar pelo Conselho. O Conselho tomou conhecimento do que está escrito aqui. Muito bem. Está aqui a ata. Deixa eu falar. Muito bem. Aí ele explica aqui. Senhor, eu estou com a palavra. Eu estou usando a palavra. Vocês falaram à vontade. Agora que eu estou falando, não posso falar. Tudo falou aqui, tudo disse, que bem entendeu. Agora quem fala sou eu. Peço os senhores que mantenham o silêncio. Senta, por favor. Muito bem. Eu estou lendo aqui. Aí, veja bem. O presidente. Mas vocês estão me desrespeitando, pô. Senta lá. Então senta lá, por favor. Vocês estão tumultuando a situação. Vocês querem tumultuar a reunião. Vocês estão fazendo oposição, intriga, mimimi. Por favor. Eu peço, por favor. Tá, por favor. Quer dizer, o objetivo de vocês é tumultuar a reunião. Vocês vieram para cá para tumultuar a reunião. Eu peço que tome assento. Peço que tome assento, porque a verdade dói, a verdade incomoda. Então, aí o presidente do Conselho Deliberativo, o Luiz Eduardo Vaz de Miranda, disse que recebeu vários requerimentos do conselheiro pedindo que, ao invés do contrato ser apenas ratificado, ele fosse ratificado, que o conselho tomasse ou não conhecimento, como nós estamos fazendo agora, do contrato, que o contrato fosse submetido à apreciação do conselho. Muito bem. Quem falou muito bem isso foi o ex-vice-geral, grande benemérito, Carlos Eduardo da Cunha Pereira. Muito bem. Que queria que fosse colocado em votação uma alteração da ordem do dia para que o contrato da Pepira fosse submetido à apreciação do Conselho. Justamente quem se manifestou contra isso? O benemérito José Luiz Rolim, que com tanta ênfase aqui falou que tinha que aprovar. Ele naquele dia lá, no dia de 2009, né?
ele simplesmente não comentou nada. Quer dizer, achou que não era preciso. Quer dizer, não era preciso. Hoje é preciso. Naquela ocasião não era preciso. Naquela ocasião ele era a situação. Hoje ele é oposição. Muito bem. Então, e aí foi, inclusive o conselheiro Arthur Mota trouxe aqui um parecer do escritório Veirano sobre esse contrato da Pepira. O Arthur Mota trouxe aqui um parecer do escritório Veirano, que eu não estou conseguindo localizar, mas então em que ele fala que o escritório Veirano disse que esse contrato da Pepira deveria ser submetido ao Conselho Deliberativo. Era o parecer do escritório. E mais do que isso, o conselheiro Conde, Luiz Lambert Conde, manifestou-se contra a aprovação do contrato da Pepira, porque a duração do contrato era de 10 anos, muito superior ao tempo de administração do Maurício Assunção. Então vejam como são as coisas. Em 2009 era uma situação, em 2018 tem que passar o contrato pelo Conselho. Lamento profundamente, quer dizer, o Luiz Otávio já havia manifestado o seu ponto de vista, do qual nós da mesa discordamos, mas respeitamos, claro, e lamento que isso tenha acontecido. E eu vou dar por encerrada esse assunto, porque já foi bastante esgotado. Não, com a palavra o conselheiro Marcelo Guimarães. Muito boa noite a todos. Eu contava fazer a minha primeira fala aqui no Conselho, um ambiente mais harmônico. Quero inclusive dizendo que minha trajetória aqui vai ser pautada pelo espírito colaborativo. Eu, como executivo do grupo, durante 3 anos e 3 meses, tempo corrido, pude sentir na pele o quanto prejudica o trabalho dos executivos e dos profissionais quando o Conselho não se entende. Eu queria pedir uma opinião técnica sobre esse processo. A despeito de sentir na pele, se me permitem, a ira do Mais Botafogo contra aquele processo da Brahma atrás do gol, a ira, quando colocamos uma marca vermelha lá, eu lamentavelmente não estava à frente desse processo, gostaria de estar. Foi uma negociação até então da história do futebol brasileiro com a Ambev numa arena. Agora, eu queria exercer a função para a qual fui eleito, com 25% dos votos, o que muito me orgulha. Preciso dizer, se me permite a alfinetada, tive mais votos em números absolutos do que o Mais Botafogo obteve em 2011, e estou aqui para defender as teses que defendi na minha campanha e representar os 269 sócios que me elegeram. Eu queria dar um conselho a essa administração, que é a minha função. Reflitam sobre a colocação do escudo do Flamengo no meio do campo. Eu votarei favorável ao contrato, porque já estive do outro lado, e não vou proceder como historicamente a oposição procede aqui dentro, apostando no quanto pior melhor. Sei das dificuldades financeiras, vivi na pele essas dificuldades. Agora, queria dizer, como um especialista em marketing, que isso vai ser um tiro no pé. Isso vai desagradar frontalmente os nossos consumidores, que são os nossos torcedores, vai impactar na nossa estima, e caso o nosso desempenho não volte a melhorar, como foi boa parte do ano passado e retrasado, criaremos uma crise com esse episódio. Eu estou assegurando aos senhores que isso vai gerar uma crise muito séria. Portanto, não estou contra o contrato, votarei favorável, estou aconselhando apenas que seja levado em consideração esse aspecto, que eu acho que é um ponto negativo da negociação. Tenho certeza que vários membros do Mais Botafogo são contra essa faceta do contrato, né? Então eu queria agradecer a oportunidade de ter a minha primeira participação. Estou inscrito para falar nos assuntos gerais, onde eu vou tratar do assunto para qual me inscrevi para falar. Queria agradecer a todos, muito obrigado. A palavra ao conselheiro Ricardo Rosenberg, que fica o presidente Nelson Farré.
Eu queria dar um esclarecimento aqui, em que o grande benemérito Luiz Otávio, nosso amigo, em que deu a entender a todos que em 3 meses de gestão eu tomei um caminho totalmente diferente daquele em que nós nos propusemos quando da eleição. Eu dizia a ele que não é verdade. Eu respeito muito o grande benemérito Carlos Eduardo, todos sabem, ele é o meu vice-presidente geral e jamais eu estou tomando um outro rumo que não seja aquele que nós assumimos na época da eleição e há 3 anos atrás, quando eu tive o prazer de ser o vice-presidente geral dele. A reconstrução do Botafogo, eu sempre disse. Agora, quando nós estamos hoje fazendo um projeto que é para nós termos maiores receitas, sabemos do mercado hoje totalmente ruim para nós todos, seja para as empresas, seja para os clubes. O momento todo que nós vemos passando nesses 3 anos e ainda temos pela frente momentos muito sérios de penhoras, de dívidas, de multos feitos no passado e que nós estamos pagando. Nós não temos dívidas a partir de 2014, quando nós assumimos. Isso é muito importante. Pagando salários em dia, estamos pagando os encargos em dia, Profut, voltamos para o ato, estávamos fora do ato. Então, o que eu quero dizer aos senhores, e quero dizer meu amigo Luiz Otávio, eu não mudei não em 3 meses. Eu acho que você errou ao dizer aí alguma coisa que não deveria. Isso me chateou muito, porque jamais eu faria isso com o grande benemérito Carlos Eduardo Pereira. Nós podemos até vir a divergir de alguma coisa, é natural. Agora, temos seguido a nossa política de pé no chão, com dificuldades, seja ele internamente, administrativamente, mas estamos cumprindo e vamos cumprir até o final. Era só essa observação que eu queria fazer. Muito obrigado. Conselheiro Ricardo Rotenberg, benemérito Ricardo Rotenberg. Bom, boa noite a todos. Eu, quando me inscrevi há 40 segundos atrás, eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos jogos, da arrecadação do estádio de Newton Santos, da possibilidade de arrecadação. Mas, em função dessa divergência de opinião em relação se deve ser votado ou não, a discussão, como existe hoje, a gente acompanha o Supremo Tribunal Federal, existe uma discussão jurídica e técnica, e não uma discussão de que seria justo, correto, de total transparência ou o melhor possível. Do ponto de vista técnico, me parece que Jorge Aurélio tem razão, até porque existem coisas no passado, votações no passado, que seguiram essa orientação de hoje. Do ponto de vista de que poderia ser melhor votada a transparência maior possível, é uma discussão que poderia se tomar aqui. O fato é esse, de que os termos financeiros de um contrato que ainda está se discutindo, realmente, hoje com as redes sociais, com a facilidade que se tem de comunicação, não é muito inteligente uma parte ficar divulgando números que ainda está se discutindo, que pode inclusive gerar problemas e até não assinatura do contrato. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu queria chamar a atenção de uma coisa. Semana passada teve um Flamengo Fluminense com 18 mil, se não me engano, com 18 mil pagantes no estádio de Newton Santos. A renda, o Anderson pode confirmar para mim, acho que a renda foi 500 e poucos mil reais. O Botafogo botou no bolso 200 mil de aluguel e mais 30 mil de bar e bares e estacionamentos. Entendeu? E mais outras coisas. O Flamengo e o Fluminense provavelmente colocaram 30, 40 mil reais no bolso, se é que colocaram alguma coisa. Então você vê a importância de se alugar o estádio para terceiros, usando o termo alugar.
Agora, o estádio de futebol é diferente de uma locação comum. Você não está alugando o estádio, você está alugando uma noite do estádio para um espetáculo, para um jogo de um terceiro. Então essa conotação que é muito clara, não é um contrato que se entrega o bem imóvel do Botafogo durante um período. Nós estamos alugando uma certa noite para o estádio. Então o fato é o seguinte, a renda que alugando para o Flamengo esse ano do Botafogo vai ser pelo menos 3, 4 vezes maior do que a arrecadação que o Botafogo vai ser do ano. E vou dizer outra coisa, o que gera insatisfação no torcedor do Botafogo são os resultados do futebol. É a falta de capacidade do clube de investir para ter grandes jogadores e um grande time. E não um besterol de achar que não besterol de achar. Deixa eu falar uma coisa, Fernando. Deixa eu falar, ô Fernando. Fernando, deixa eu falar. Esse escudo, é um besterol. Eu estou falando de você, ô Fernando. Eu não estou falando de você. Eu não estou falando. Senhores, eu peço a ordem no plenário. Eu peço a ordem. Eu vou suspender a sessão. Eu vou suspender a sessão. Você vai suspender a sessão. Vou suspender a sessão. Olha, eu não estou referindo a você. Eu não estou referindo genericamente. O que citar? O Flamengo tentou colocar coisa do Flamengo ao lado do escudo do Botafogo em várias partes do estado, do estado durante o jogo. Durante os 90 minutos do jogo, não finalizado ainda, não vai ter nada do Flamengo. Antes do jogo, eles estão propondo colocar um escudo no meio de campo e sol, e no intervalo do jogo, é isso. Agora, o fato é esse, nós precisamos de arrecadação. Todo o passivo do ex-presidente Maurício Assunção está chegando agora, 2018, 2019, 40, 50 jogadores, preparador físico, milhões e milhões de confisco. Porque, na verdade, nos últimos 6 meses ele acabou não pagando ninguém, como todo mundo sabe, é público notório, que gerou ações trabalhistas que não entraram no ato, que estão gerando problemas financeiros gravíssimos no Botafogo. Nós estamos num ano dificílimo, um ano que vem vai mudar a arrecadação, a forma de arrecadação, a forma de captação de recursos da Rede Globo e tudo mais. Esse é um ano muito difícil para o Botafogo, é um ano que a gente não pode abrir mão de receita. O estádio Newton Santos, quando ele tem uma média de público por jogo maior, inclusive com outros clubes, a gente vende a publicidade dentro do estádio, a gente vende a publicidade externa ao estádio, a gente gera outros tipos de receita. Então tem, na verdade, o Fernando, eu sei disso, o Fernando, a discussão é o seguinte, Fernando, eu sou notoriamente, eu passei anos no Botafogo brigando com o rival que está sendo dito aqui, entendeu? Então não é essa a questão. A discussão é que tem uma negociação, existe uma negociação, e negociação, como qualquer outro negócio, é uma negociação, entendeu? Então a questão toda é o seguinte, o que nós vamos discutir? Nós precisamos de receita, nós precisamos de um time, nós precisamos ter competitivo, nós precisamos passar esse ano. Então, esse contrato é um contrato importantíssimo. Só para salientar, o Marcelo Guimarães, eu não quero te agredir. Se eu falei alguma coisa, se você achou que eu me referi a você, não foi nada disso, não colou da discussão, não sei o quê. Eu só quero dizer o seguinte, a gente ouve isso nas redes, etc. tal, pessoas discutindo, todo mundo aqui, ninguém gosta desse clube rival. Ninguém gosta porque nós somos sacaneados e somos maltratados pela essa imprensa dia e noite. Agora, nós precisamos ter receitas, nós temos um estádio, que é um estádio enorme, nós precisamos gerar receitas. Então nós precisamos ter outros jogos para que possibilitem equilibrar a nossa receita. Agora, essa discussão de o escudo no meio, incomoda todo mundo, Fernando. Essa é uma discussão que não podemos aprofundar, incomoda todo mundo. Ninguém gosta disso. É isso. Obrigado.
Amigos, peraí, só um minutinho, só um instantinho. Walter, só um instantinho. Só um instantinho. O presidente precisou ir ao toalete. O doutor Álvaro Moreira já havia pedido a palavra. O presidente, então, me autorizou que, mesmo com a ausência dele, o doutor Álvaro possa ir a plenário falar. Doutor Álvaro Moreira vai falar sobre a possibilidade ou não? Não, mas é em assuntos gerais, é depois. Você está aqui. radiobotafogo.com.br, direto de General Severiano. Quem está presidindo a mesa é o conselheiro Edson. E o que faço aqui é um apelo ao conselho e à mesa. Está mais do que claro que nós estamos tratando de uma locação. E nós não estamos tratando de uma simples locação. O Botafogo, há pouco tempo, locou o estádio para que o Flamengo jogasse contra o River Plate. Essa questão não veio ao Conselho, porque era uma sessão esporádica da utilização do estádio. Todos nós estamos percebendo que não se trata agora de uma sessão esporádica, mas de uma sessão contínua. E aqui já manifesto, como alguns já manifestaram, a minha concordância com a locação. É a administração do clube que sabe a sua necessidade. Botafogo está precisando captar receita. Então sou favorável, mas não vejo como desrespeitar o estatuto do clube. O estatuto do clube é claríssimo: dar em locação. Ele não estabelece se é para dar em locação 1 dia, 2 dias, 2 anos, 3 anos. É claríssimo. Então eu faço um apelo ao presidente Jorge Aurélio. Se houve algum erro em 2009, isso não quer dizer que nós venhamos a repetir o erro, se é que ele houve. Não é porque houve um erro que nós vamos insistir no erro. Então eu acho que essa questão, até para que se evite um questionamento, uma via judicial, que poderá trazer maiores problemas ainda, a minha sugestão é de que isso fosse retirado de pauta, fosse convocado, como já foi requerido, uma assembleia extraordinária com vista do contrato para o Conselho, para que aí sim o Conselho possa, com o conhecimento do conteúdo do contrato, pois o que parece é que algumas coisas não estão bem claras. E o Conselho aí poderá aprovar sem nenhum problema. E faço aqui, presidente, para encerrar, um outro ponto que me parece importante. Eu perguntei ao vice-presidente quem está contratando. E esse contrato é com a Companhia Botafogo, que é a detentora da concessão. Talvez o Conselho não saiba, mas a direção do clube certamente sabe. Botafogo está no ato trabalhista, mas a companhia do Botafogo tem sido utilizada no polo passivo de alguns processos, em que o advogado ou os advogados, eles pleiteiam a responsabilidade solidária da Companhia Botafogo. A Companhia Botafogo foi ao Tribunal Regional do Trabalho e requereu ao seu presidente e, por consequência, ao órgão especial, que a companhia fosse incluída no ato trabalhista. O órgão especial, há 15 dias atrás, decidiu que não. Ou seja, a companhia não está coberta pelo ato trabalhista. Então nós temos um risco aqui de eventual receita desse contrato de locação firmado pela Companhia Botafogo, ela vir a ser bloqueada pela Justiça, porque o órgão especial do tribunal, neste mês de agora de março, decidiu que a companhia não integra o ato trabalhista. Eu estava presente à sessão. Caso haja um contrato, como você sugere que a gente receba o dinheiro, se não por dentro da Companhia Botafogo? Conselheiro Anderson, a minha preocupação, antes disso, não é de sugestão. A minha primeira sugestão, para que se evite, é o respeito ao estatuto. Ou seja, que o contrato de locação, porque é locação,
Qualquer um nome que se queira dar, é isso. Bem, aprovado, acho que a direção, departamento jurídico que está aqui com o vice-presidente, terá condições de pensar qual é o modelo adequado. E lógico que nós temos conselheiros que podem ser consultados para criar sugestões, para sugerir, mas essa é uma decisão do presidente do clube, do jurídico que vai orientá-lo. Mas o apelo que faço, presidente, porque o órgão soberano é o Conselho. Vossa Senhoria dirige o Conselho, mas não é, evidentemente, o dono do Conselho. Nós sabemos, e Vossa Excelência não vai se arvorar nesse tipo de situação. Quero suspender, convocar uma Assembleia Extraordinária, submeter o contrato ao Conselho para que ele possa aprovar e evitar dor de cabeça futura para a própria administração do clube. É o apelo que faço, presidente. radiobotafogo.com.br. Doutor Álvaro, o fato é que a reunião de 2009, o que eu mencionei, a reunião de 2009, que aqueles que mais lutam para que seja aprovado pelo Conselho foram os que lutaram em 2009 para que ela não fosse aprovada pelo Conselho. Então, é uma similitude. Outra coisa é o seguinte, Vossa Excelência fala aqui, o artigo 19 do Estatuto, perdão, o artigo 19, artigo 61, senhores, inciso 19. Estamos aqui encerrando, radiobotafogo.com.br, autorizar o seus principais pontos aqui de General Severiano, ok? Alienar, valeu, galera. Permutar, ceder, dar em locação